amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Haroldo Nasce, que já foi presidente da AMP. Aliás, a entidade está completando 30 anos de fundação, de atuação aqui no Vale do Itajaí. E o Haroldo está conosco para contar um pouquinho da sua história, da sua vida. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito prazer, meus cumprimentos à TVL e muito prazer estar conversando com você e dar algumas informações do nosso currículo, da nossa atividade que desempenhamos junto à PEV, hoje AMP e também da FAMPESC. Pois é, Haroldo, o senhor é catarinense, né? Perfeito. Da onde? Eu nasci em Benedito Novo e criei em Trombudo Central. Com menos de um ano de idade, meus pais se mudaram para Trombudo Central, fomos desbravar lá uma área que era tudo mato, onde me criei na roça mesmo, fiz o primário lá na escola isolada, e em 64 vim para Blumenau. O senhor pegou na enxada, no dia a dia? Exato, dia a dia na enxada, tirando leite de vaca, tratando porcos, tratando vaca e puxando mandioca e milho nas costas. Foi bem, mas foi saudável. Pois é, uma geração, a do senhor e do pessoal um pouco mais jovem também, que começou cedo no trabalho, né? Perfeitamente. A gente com 7 anos já ia para a roça com a enxada e meus pais faziam a gente trabalhar já desde os 7 anos, né? Era costume ou necessidade de ajudar em casa? Era costume e necessidade também, né? Porque não tinha essa de alguém ficar ocioso em casa. Quando ia para a escola, ia para a escola. Quando voltava, tinha que trabalhar, né? E que lembrança o senhor tem desse tempo de escola, que foi um curto período, né? Eu tenho boas lembranças. Uma época que tinha muita disciplina, muita educação, muito respeito com as pessoas, né? Então, realmente, eu gostaria que nós tivéssemos uma vivência hoje com a educação, com a disciplina, com a ordem, que hoje não está tão bem assim como era naquela época. Que lembrança o senhor tem dos professores? Muito bom, um professor disciplinado, se dedicava exclusivamente ao ensino, não se falava em outra coisa, a não ser do ensino, matemática, língua portuguesa e ordem cívica, né? O senhor falou que os professores eram disciplinados, rígidos também, assim como era o pai e a mãe em casa? Bem rígidos, a gente tinha que, era disciplinado, a gente tinha que bater continência de manhã, ir em forma, cantar o hino nacional para depois entrar para a sala de aula. E se alguém saísse da linha? Era castigado, era penalizado, sim, a professora castigava, sim. E o senhor lembra que tipo de castigos? Até ficar ajoelhado frente dos outros alunos, né? Eu, felizmente, nunca passei por essa, mas vi com amigos de escola passar por essa. O senhor era um aluno aplicado? Com certeza. O problema foi o seguinte, que até um ano eu tive problema para aprender o idioma português, porque até ali a gente só falava o alemão, né? E de um ano em diante é que foi conseguindo os aprendizados, porque até ali eu não entendia nada em português. Pois é, o senhor nasceu em 1940? Em 1940. Pois é, era menino, lógico, uma criança ainda, mas ainda estava em curso a guerra, né? Eu lembro da guerra de 45, quando meu pai ainda foi forçado a puxar pedra com a carroça, lá exigido pelo delegado, pelas autoridades locais, e era praticamente o único meu pai que falava português da colônia alemã, que era tudo praticamente alemães. Então, meu pai era designado pelos vizinhos para ir pagar imposto, essas coisas todas, que eles tinham medo de sair para a rua por causa da repressão sobre os alemães que falavam a língua germânica. E essa repressão, ela continuou por um bom tempo, mesmo depois do final da guerra? Continuou muito tempo. Eu lembro de cidadãos que morreram, assim, em consequência de castigo, de tortura muito drástica. Inclusive, era ingerido óleo queimado de motor, de carro, de pessoas tão bem castigadas e chegaram a morrer. Conheci, lembro de 2 cidadãos que morreram em consequência desse castigo. E no teu tempo de adolescente, já de homem feito, também tinha algum problema de relação, não? Por conta disso? Não, eu não tive problema. Eu sempre me mantive numa boa educação, numa boa disciplina, né? Mas o fato de ser descendente de alemão e por causa da guerra, essas coisas? Não, eu não tive problema, não. A gente sempre se deu bem com as pessoas, assim, né? O senhor ficou muito tempo na escola, não, Haroldo? Oi? Muito tempo na escola? Não, eu lá naquela época nós tínhamos somente o 3º ano primário.
porém acho que ele substituía quase um primeiro e segundo grau de hoje, né? Pois é, o meu pai E aí em Blumenau que eu fiz aí o supletivo no Colégio Doutor Blumenau, né? Depois já mais adulto. Eu já estava estabelecido. É que o meu pai é da sua geração e ele conta que o material que vocês usavam no tempo, a lousa, né? Sim, a lousa e era obrigatório aprender a matemática, que até hoje eu não esqueço. Né? Hoje muitas pessoas que estão aí em curso superior, eu acho que ainda não sabem fazer matemática mesmo, é só de calculadora, né? Tinha que ser bom, né? Para assimilar bem os estudos, mas eu digo, não tinha livro não, né? Caderno. Tinha livro, caderno já tinha, sim. Mas lá, nos primeiros anos que o senhor foi para a escola, já tinha? Já tinha. Caderno de matemática, de caligrafia e de geografia. Lápis, caneta? Lápis, caneta era com tinteiro, né? Molhado no tinteiro, com a caneta de pena. Na pena metálica, não pena de... Né? Pois é, como as coisas evoluíram, né? Evoluíram muito mesmo. Isso na época a gente lá não conhecia luz elétrica, não existia energia elétrica, não conhecia geladeira, não conhecia rádio, nem televisão, nem falar que não, nem pensar que algum dia existisse. Né? E o trem passava por lá, chegava lá, não? Não, o trem chegou até Trombudo Central, mas ficou mais ou menos distante, uns 10 quilômetros onde eu cresci. Né? Mas o senhor aqui em Blumenau chegou a pegar a época do trem, né? Eu fiz viagem de trem de Trombudo Central a Blumenau já, quando ainda existia estrada de ferro. Né? E como é que era essa viagem? Olha, era muito gostoso, era uma novidade para a gente, né? Embarcar no trem de Trombudo Central, passar por Rio do Sul, Indaial, Ascura, Indaial, ir para Blumenau. Então era bastante, digamos, gostoso mesmo. Né? Demorava muito a viagem? Levava acho que meio dia ou mais, né? O senhor era menino ou já mais moço? Eu acho que tinha 16 anos quando eu ia. Então tem boas lembranças dessa viagem, né? Sim, com certeza. E da BR-470, na época era uma estrada de chão, né? Não existia, era só estrada de chão que subia por Trombudo Central, Braço Trombudo, Ceril, Índios, Palmeira, Lages. Depois que foi aberta a 470, totalmente outro trajeto, né? E que lembrança o senhor tem dos carros da época? Do quê? Carros, automóveis. Naquela época era carroça mesmo, né? Tinha alguns carros já tinha, mas... Poucos? Eu sei que a gente ia, onde nós morávamos no sítio, a gente ia de carroça para a vila vender alguns produtos que a gente produzia, mas era de carroça a cavalo, puxado a cavalo, né? O cavalo era o companheiro, ajudante do homem. Era o propulsor da carruagem. Né? Ajudava a desenvolver a economia, né? Certo. E como? Bem, Hoje já está com câmbio automático, imagina a diferença. Por isso, né, que a gente falou aí como as coisas mudaram. E para melhor, que conforto que a gente tem hoje, né? Para melhor, sim. É que naquela época era muito difícil. O pessoal da lavoura conseguia algum dinheiro, era muito trabalhado para conquistar algum dinheirinho. Então a economia era severo o ano todo, né? Era cuidado em tudo para não gastar, para não... Haroldo, quando o senhor mudou aqui para Blumenau, veio acompanhado da família, né? Exatamente, com uma esposa e uma filha que mora aqui comigo, brasileira, que hoje é advogada também, né? Mas os seus pais vieram junto, não? Não, meus pais... Minha mãe já morava aqui, mas eles eram separados. Meu pai ainda morava lá no norte do Paraná. E o que motivou a tua vinda para Blumenau? Em busca de uma vida melhor. Que eu achava que eu, como não herdei nada, não tinha nada, eu fui em busca de uma vida, porque minha mente dizia que eu podia ser alguém a mais do que estava sendo, além de ser um trabalhador de roça, carpindo por dia, ganhando lá, na época, uns 10 reais por dia. E eu achava que eu podia ter melhores oportunidades. Né? E teve, né? E teve. Fui atrás e busquei, tudo com suor próprio. Qual foi o seu primeiro emprego aqui? Meu primeiro emprego aqui foi com a Comercial Arpoador, com o seu Herbert Espich, cidadão que eu devo muito favor a ele, porque
Teve mais um detalhe, quando vim para Blumenau, eu já vim com tuberculose. E aí eu tive uma dificuldade muito grande. Eu fiquei internado quase 4 meses em Florianópolis. Quando retornei, eu não tinha assistência previdenciária, não tinha nada. Eu era obrigado a fazer alguma coisa para sobreviver. E esse cidadão tinha feira livre, ele me cedeu um trabalho na feira livre, onde eu pude começar a desenvolver alguma atividade e ganhar um dinheirinho para sobrevivência, né? E aí fui continuando com ele até certa data. Aí comecei a trabalhar fazendo uns extras nos finais de semana na antiga churrascaria Palmital, ali na rua Nereu Ramos, e aqui no Clube Ipiranga, economizando todo o dinheirinho que podia. Na mente, um dia você vai ser um comerciante. E com essas economias eu comecei a minha atividade de comerciante ali na Fortaleza. Em que área? Na gêneros alimentícios, né? Tipo armazém, na época não havia supermercado, não havia nenhum... Armazém de secos e molhados? Exatamente. É. Eu tive, depois de um certo tempo, eu consegui ter uma loja praticamente que servia de vários ramos, né? Era ferramenta, louça e alimentos, enfim, quase tudo que se precisava. Então a gente... Haroldo, eu falo aqui de secos e molhados, para a maioria que nos assiste, às vezes eles estão imaginando o que é isso, né? Em tese, o que se vendia lá no armazém? A gente vendia tudo a granel, não tinha farinha de trigo, era granel, açúcar era granel, o arroz era granel, não tinha nada embalado. Era assim, aquele... Até lá embaixo tem um caixão ainda do tempo que a gente tinha. Sim, porque a mercadoria ficava na caixa. Na caixa a gente pegava com a concha e preenchia lá um pacote de papel e pesava, né? E era vendido. Feijão era assim, o arroz era assim. Sim, tudo separado. Eu ia dizer erva mate, mas aqui não tinha tanto hábito. Erva mate naquela época. Aqui não era tão forte como é lá no Rio Grande do Sul e até ali em Santa Catarina Oeste. Mas enfim, banha de porco, querosene. Margarina a granel, não tinha embalagem, banha de porco a granel, tudo em latão, né? Porque não tinha nada embalado. E o senhor ficou muito tempo nessa atividade? Fiquei 27 anos, né? Poxa. Eu nunca quis crescer mais do que aquilo. Eu sempre me achava gratificado por ter aquela atividade, ter chegado nesse ponto, sendo de onde eu vim, sem ter tido ajuda de ninguém, sem pedir nada para ninguém, e sem precisar dar boicote em ninguém. Então, eu tenho muito prazer disso, porque foi realmente de suor meu que eu consegui o que eu tenho hoje. Muito trabalho, muito sacrifício, trabalho, né? muita dedicação, né? E muito espírito de administrativo, né? Isso prova que quando a gente luta, a gente quer, consegue. Exatamente. Hoje eu falo para muita gente que empreende alguma atividade, muitas pessoas não se dão bem, que eles misturam qualquer capitalzinho de giro, misturam com qualquer outra coisa e acabam não se dando bem, porque... Então, eu sempre dou um exemplo. Você tem uma atividade empresarial, você tem que ter o seu capital de giro e manter esse capital de giro sempre em alta. Porque a hora que você tem uma queda, que sempre tem alta e baixo, mas a hora que você tem uma queda no teu movimento, você tem que ter resistência de sobra de reserva, senão você não resiste. Haroldo, a gente vai fazer um intervalo e depois vamos retomar essa prosa, porque ela está sendo interessante. Estou aprendendo muita coisa, imagina que o telespectador também, né? Muito obrigado. Haroldo Naiski é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Nós vamos fazer um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém.
valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Haroldo Nascki, que foi presidente da AMP e que, como ele mesmo contou no primeiro bloco do programa, foi uma vida de muita luta, principalmente na juventude, né? Até se consolidar no comércio. Com certeza, com certeza. Eu, na minha atividade, eu tinha freguesia em muitas regiões, bastante distante lá. Depois de 2 anos de atividade, eu também fazia feira, conjuntamente com a minha atividade de armazém. E aí eu conquistei muita freguesia por fora. Eu tinha mais de 150, vendia por caderneta, tinha mais de 150 cadernetas, que era pago por mensal. E normalmente trabalhava até 11 horas da noite, meia-noite, entregando compra à noite. Depois de fechar o ambiente, eu ia entregar as compras. Às 4 horas da manhã, normalmente acordava para fazer, arrumar os produtos para ir para a feira, né? Isso aí o dia todo. Isso assim foi muitos anos. E trabalhava de segunda a domingo, né? Não tinha... Era como se fosse um supermercado hoje? Exatamente. Só que não era autosserviço, né? Era tudo atendido no balcão, né? E a caderneta era a confiança, no fio do bigode. Perfeito. Muitas vezes ele perdia também, né? Mas a maioria era... Então eu tive prazer assim de fornecer pessoas em caderneta com filhos pequenos, que se tornaram adultos, casaram e também se tornaram freguês de caderneta no meu armazém, né? E o senhor acabou fazendo muitos amigos também, não é? Oh, com certeza. E como é que foi a sua participação na AMP? Porque na época nem era AMP, né? Era Simpev. Eu sempre fui muito ligado ao associativismo, desde criança, e também a atividade política, que eu não quero falar muito, mas o associativismo principalmente me chamava muita atenção. E foi então em 85 que então, eu já me associei na Simpev, né? Só um parênteses aqui sobre a política, mas o senhor chegou a ser candidato, né? Eu fui candidato suplente senador em 98, suplente senador com Valdir Colato pelo PMDB, onde nós conquistamos mais de 600 mil votos, ficamos em segundo lugar para o Senado da República. Porém, naquele ano só elegia 1/3 por estado senador, então só elegia um senador por estado. Se fosse a eleição seguinte, que elegeu daí 2, que daí a renovação de 2/3, nós teríamos sido eleitos. Então, naquela eleição, se elegeu o Jorge Bonan, senador, e o Valdir Colato, fizemos mais de 600 mil votos. E teve outro candidato também que fez bastante votos, que queria esse prefeito de Florianópolis, como eu não me lembro agora. Mas tudo bem. Mas essa foi a história política. Mas aí nós sempre continuamos sendo associados da Simpev, participando de... O associativismo para o senhor foi uma bandeira, né? Olha, eu me considero sim uma bandeira, porque então, passando o tempo, em 92, 91, por aí, o Rui Vieira se elegeu presidente, onde eu fui então diretor financeiro dele, e também então na gestão posterior do seu Eldo Egon Jung. E posteriormente eu me elegi então como presidente da entidade, isso em 93. Simultaneamente também fui convidado então pelo prefeito Renato Viana para assumir uma diretoria de apoio à micro e pequena empresa dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico das Prefeituras de Blumenau. Isso me deu uma oportunidade muito forte, com apoio muito forte do prefeito Renato Viana. Nós fomos conquistar associados, que nós estávamos com um quadro associativo muito baixo, né? E aí, simultaneamente também, já em julho de 93, conquistamos aí a adesão com um convênio com a Unimed, e qual era um convênio empresarial, com o apoio do prefeito Renato, e com esse convênio da Unimed, nós, em pouco tempo, nós saltamos de
menos de 100 associados para mais de 500 associados. Isso nos proporcionou recursos que já em 94, então, com recursos exclusivamente da contribuição dos associados, nós compramos a primeira sede própria para a Simpeb, na época, no edifício Brasil, no segundo andar. Então foi assim uma luta bastante positiva e daí logo em 94 fomos também eleitos presidente da FAMPESC. Né? Pois é, Haroldo, e foi exatamente nesse período que o senhor foi presidente que aconteceu essa mudança da Simpeb para a AMP. Isso aí eu assumi a presidência da FAMPESC em 94, em 96, e 95 e 96 com muito apoio, principalmente do SEBRAE, do governo Paulo Afonso, do próprio governador Paulo Afonso, do secretário adjunto da Fazenda Renato Winnick, da FECONTESC, nós saímos a formar associações do Estado afora, que nós estávamos com menos de 10 associações formalizadas. E com esse trabalho todo, com todo esse apoio do governador Paulo Afonso, com a FECONTESC e patrocinado, totalmente patrocinado pelo SEBRAE, nós conquistamos 45 associações no estado de Santa Catarina. Foi assim um avanço bastante positivo e significativo. E, paralelamente, também fizemos alguns convênios importantes dentro da FAMPESC, que acho que hoje ainda não estão mais sendo ativos, né? Mas nós fechamos um convênio com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos do Brasil, fechamos um convênio com a Mercosul, que foi criada a Câmara de Conciliação e Legislação do Mercosul. Instalamos a Casa de Santa Catarina em Montebelluna, na Itália, na época também com a presença do então prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, presente lá em Montebelluna, onde instalamos a Casa de Santa Catarina. E tivemos, assim, um avanço muito forte na entidade. Nós conquistamos tudo o que precisávamos para... E isso na FAMPESC. Agora, aqui em termos locais, a AMP está fazendo 30 anos, né? 33 anos. E em 96, quando nós saímos a formar associações, fomos forçados a mudar essa sigla Simpeb, em consequência de as cidades fora do Vale do Itajaí não aceitavam a sigla, a Simpeb, que é a Associação Comercial e Industrial da Micro e Pequena Empresa do Vale do Itajaí. Eles diziam, não, mas aqui não é Vale do Itajaí. Então nós fomos forçados a alterar essa sigla. E aí convocamos várias assembleias com os associados filiados da FAMPESC, onde então culminamos com a sigla AMP, que é a Associação da Micro e Pequena Empresa, culminando então com o nome da cidade. Exemplo, AMP Blumenau, AMP Brusque e assim por diante. E que ano que aconteceu essa mudança? 96. 96. O senhor já estava no segundo mandato, né? Oi? Já estava no segundo mandato? Estava no início do segundo mandato. O senhor ficou 2 gestões à frente da entidade? Exatamente. Né? Não, ainda foi no primeiro mandato. Mas logo em seguida que eu veio o segundo mandato. Né? Foi logo. Hoje a entidade tem sede, uma bela sede, né, ali na Humberto de Campos. Felizmente, aquela sede que nós compramos no edifício Brasília foi vendida e com mais outros recursos da própria associação e muito apoio e recursos do governo do Estado, conseguiram, a diretoria aí da época conseguiu construir essa nova sede hoje, que é um brilhantismo, uma sede de alto padrão, né? É digno hoje mesmo de ser chamada de uma associação de empresas. Desde o começo, lá, com o Paulo Cascais, né? Pedro Cascais. E depois vieram outros presidentes, o senhor foi o 4º, foi de muita luta para organizar, né? Perfeito. Mas já na época era uma referência para o Brasil, né? A Associação dos Micro e Pequenos... Existe uma certa dúvida aqui se tem como foi a primeira associação da micro e pequena empresa instituída no Brasil, que foi aqui em Blumenau. Porém, existe hoje a CONAMP, que foi fundada na década de 80 ainda, que é dirigida por muitos anos pelo Ercílio Santinoni, do Paraná, e ele
conta que também, no mesmo ano, um pouco antes, fundaram a Associação da Microempresa em Curitiba, na época no governo do pai do Beto Richa, José Richa, né? Então, os dois, de vez em quando, ficam debatendo, mas foi essa primeira lá de Curitiba, essa de Blumenau. Mas, de qualquer maneira, a de Blumenau tem sua história, eu repito, é uma referência, ela né? que mais repercutiu a nível nacional, estadual, nacional. Né? Haroldo, o senhor está aposentado hoje? Ou continua na luta? Eu estou aposentado, depois de muita luta, estou aposentado. Mas eu tenho meu cumprimento com alguns imóveis que eu adquiri ao longo do tempo, que só com a aposentadoria não teríamos uma vida mais ou menos digna de sobreviver. Né? O senhor tem filhos? Tenho. E certamente netos? Tenho filho, aqui mora uma filha minha mais velha, que é advogada, minha neta que mora aqui também é advogada, o marido da minha neta aqui também é advogado, né? Tem uma irmã que também é advogada, tem outra filha que é viúva, que é professora lá que é pedagoga, é professora da Sagrada Família, né? E tem outro que é comissário de polícia em Timbó. Olha só, bem encaminhados. E tem um filho fora do casamento já, que foi um sonho que eu tinha, que eu queria ter um filho varão, que é o Gabriel Guilherme Ribeiro Naitsk, hoje com 16 anos. Né? Então, estou com uma vida assim tranquila, estou feliz. Né? Bem, e claro, falando aqui em parentesco, eu me lembro, o senhor me contou em off, que tem também uma relação de parentesco com o hoje presidente da Federação Gaúcha de Futebol, empresário... Ah, perfeito. O Francisco Noveleto, que eu conheço tem a idade dele, 3 anos, 4 anos de idade, né? E quando eu já estava bem encaminhado em Blumenau, eles estavam lá, também bastante pobres, na região de Pouso Redondo, onde então eu comprei um bar que tinha na rua Santa Catarina, que foi demolido para alagamento da rua Santa Catarina, que era o bar do Xenon, mas era de propriedade do Arthur e Zezé de Gaspar. Eu comprei esse bar para esses rapazes, para o Francisco Noveleto e o irmão dele, que é o Gustavo Noveleto. Eles foram tocando ali. Mas o Francisco, a certa altura, quis ir embora para Porto Alegre. Aí ele pediu, tio, me dá uma carta de apresentação, eu quero ir embora para Porto Alegre. Ah, tudo bem. Fiz uma carta de apresentação bem feita. Ele se empregou lá num hotel, sendo lá, começou a lavar prato, de pouco tempo se tornou recepcionista, e ali ele passou por uma outra empresa que era, na época, RCA Victor Discos, não sei se você lembra. Sim, sim. Ele foi cobrador nacional dessa empresa, e depois disso ele montou a empresa própria dele, que é a Multissom, que hoje está com mais de uma centena de lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Eu fiz... E é presidente atual da Federação Gaúcha de Futebol. Né? Por isso que eu coloquei o nome dele aqui, a história dele e a sua relação de parentesco, Sim. Justamente porque ele é um empresário bem-sucedido hoje, mas também, a exemplo do senhor e tantos outros, passaram lá no começo por muitas dificuldades. Né? Perfeito. A dificuldade, lembrando da dificuldade que eu passei, eu quis dar oportunidade para eles também. E foi aí onde que ele teve o pontapé para desenvolver a atividade dele, que hoje ele é multimilionário. Tá bem. Se desloca de helicóptero, tem 2, 3 helicópteros próprios, né? E tem, além das lojas, tem muitas outras. E há tempo luta para ser presidente da CBF, né? Exatamente. Haroldo, muito obrigado, hein? Eu fico muito agradecido por ter essa oportunidade de contar um pouco da história da gente, que eu acho que é bastante gratificante, é relembrar a história daquilo que a gente passou, daquilo que a gente fez e daquilo que temos para oferecer, dando um exemplo da atividade e colocando a todo empreendedor que queira se empreender, que siga esse exemplo. Se você quiser ser um bom empreendedor, se desenvolver bem, você precisa fazer muita economia no começo, não gastar em nada, para depois você pensar assim, bom, um dia eu vou chegar lá que eu posso usufruir do que eu gosto, que quero, que se eu fizer agora vai fazer falta, depois não vai fazer falta. Fica a dica. Haroldo Naitsk, o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui pela TV Legislativa. A todos, um grande abraço e até a próxima.